Olá, gente, bom dia, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos trabalhar a aula 10, né, que é Estrutura Política no Segundo Reinado, ou seja, o período compreendido entre a ascensão de Dom Pedro II em 1840 até a sua deposição com a proclamação da República em 1889. Então tá, como é que a gente vai pensar isso? A primeira coisa é perceber como Dom Pedro chegou, né, ao trono, né, Pedro de Alcântara, o herdeiro do trono brasileiro. Vocês devem lembrar que a Constituição de 1824 ela estabeleceu que só seria possível, né, a ascensão ao trono do príncipe herdeiro quando ele tivesse a idade mínima de 21 anos. Quando vocês também vão lembrar que quando o pai dele, Pedro I, abdicou em 1831, ele tinha, né, o Dom Pedro de Alcântara tinha 5 anos, então isso constitucionalmente não permitia que ele chegasse ao trono. Nós vimos a turbulência, né, do período regencial, período bastante turbulento por conta não apenas dos desejos emancipacionistas de boa parte de uma parte das lideranças liberais, né, insatisfeitas com os rumos tomados pelo governo central, mas também pensar o seguinte, né, a figura de Dom Pedro, por mais controversa que ela fosse, ela servia como um elemento unificador do território, né? Então, assim, essa autoridade conferida a Dom Pedro era o que garantia a manutenção do território brasileiro, né, evitando aí uma eventual fragmentação, como ocorreu com as colônias espanholas no continente americano. Diante do quadro de incertezas, né, das disputas políticas dentro do período regencial, algo que ficou muito evidenciado pela própria eclosão de revoltas, os deputados, né, os representantes políticos liberais moderados, eles se articulam para convencer a bancada conservadora, né, adversária política desses liberais, de que havia necessidade de antecipar a posse de Pedro de Alcântara, né, isso indo no ano de 1840. Então essa articulação ela previa uma modificação na Constituição que possibilitaria a ascensão de Pedro de Alcântara ao trono, então com a idade de 14 anos. Esse evento entra para a história com o nome de golpe da maioridade, né? Então, apesar do nome, né, não configurou exatamente um golpe, porque houve uma articulação entre os grupos políticos, né, para garantir essa chegada mais cedo, né, essa chegada precoce de Pedro de Alcântara ao trono. Ok. Agora, será que os liberais foram movidos por um sentimento altruísta, né, pensando assim, o Brasil necessita de um governo capaz de garantir a unidade nacional? Também. Mas o interesse deles era poder manipular, né, a ideia era muito provavelmente essa, de manipular o então jovem imperador, né? Porque na cabeça dos liberais, sendo um imperador tão jovem, eles poderiam conduzir os assuntos políticos de acordo com seus interesses, né? E o interessante, nesse caso, é perceber como é que os conservadores se comportaram nesse momento, porque geralmente o que acontece? Você imagina o seguinte, os conservadores poderiam barrar, né, brecar o avanço dessa ideia liberal, pelo fato de também perceberem que as intenções liberais não eram tão altruístas assim, né? Não estavam preocupados apenas com a manutenção dessa unidade territorial. Ambos tinham a certeza que a questão mesmo principal era o poder. Ok. Mas de qualquer maneira, né, existia algo muito maior em risco, que é justamente essa fragmentação, essa possibilidade de fragmentação, então os conservadores optaram por aceitar a proposta liberal. O resultado disso, né, evidentemente, é a consumação, né, dessa ascensão de Pedro de Alcântara ao trono, sendo entronizado aí como imperador do Brasil, com o nome de Dom Pedro II. Né? Os liberais, obviamente, precisavam de garantias para a formação de um primeiro gabinete, né, porque, afinal de contas, o imperador, dentro desse arranjo político, né, o Brasil caminhava aí, mais ou menos para uma espécie, né, não é, mas é uma espécie de monarquia parlamentarista, né, mesmo com algumas características, digamos assim, quase absolutistas da própria Constituição, mas de qualquer maneira os liberais precisavam de garantias para a formação desse gabinete. E como num bom regime
parlamentarista, o gabinete ele deve ser formado pelo partido que tiver o maior número de cadeiras, ou o maior número de assentos no parlamento, né? E os liberais tinham plena consciência de que se, porventura, viessem a disputar uma eleição limpa com os conservadores, perderiam. Então eles decidiram garantir a vitória nesse pleito, né? Como? Através da intimidação, violência, uso da violência como arma política. Os liberais, então, eles partiram para uma ação de agressão sistemática aos seus oponentes, os conservadores, intimidando não apenas eventuais candidatos, como também os eleitores. Esse momento da história ficou conhecido como eleições do cacete, né? Por conta da violência empregada. Ok, vitória alcançada, formação do primeiro gabinete, mas problemas que continuavam. Que problemas são esses? Evidentemente, as tentativas de fragmentação desse território em dois movimentos que ainda estavam ocorrendo, né? O primeiro, a Revolução Farroupilha, e lá no Rio Grande do Sul, e a Balaiada no Maranhão, né? Então isso vai ser um complicador para esse primeiro gabinete liberal. Os liberais, então, eles assumem o governo, né, com o objetivo de evitar essa fragmentação do território e, consequentemente, né, agem para também manter afastados os conservadores, né? Ocorre que a continuidade das duas revoltas, né, avançando aí, a Balaiada termina em 41, a Farroupilha em 45, a continuidade dessas revoltas enfraqueceu o gabinete liberal. Então, qual foi o resultado disso, né, desse enfraquecimento? A sua dissolução, né, ainda no ano de 1841, por determinação de Dom Pedro II, e a formação de um novo gabinete, agora com os conservadores, né? Mesmo assim, ainda, embora a Balaiada tenha sido debelada, né, a Farroupilha continuava em curso. Mas, pelo menos no arranjo de poder, o que a gente pode identificar é o seguinte, que os conservadores conseguiram, né, a permanência no poder. O que vai avançando? Né? O que a gente vai percebendo nesse momento aí do segundo reinado? O que são as questões que estão postas aí? Uma delas, sem dúvida, né, então isso é contínuo da nossa discussão também, é que os sentimentos liberais ainda continuavam em curso, né, estavam bastante presentes. Quando eu falo liberais, eu estou falando de um radicalismo político mesmo. Ou seja, movimentações com vistas ou a um separatismo territorial ou ampliar, né, os direitos políticos regionais e, obviamente, como consequência direta disso, uma redução do poder político central, né? Tanto é que na esteira dessas insatisfações nós temos a ocorrência de duas revoluções liberais, ou duas revoltas liberais, ocorridas no ano de 1842 nas províncias de São Paulo e Minas Gerais. Essas revoltas elas ocorrerão por um espaço de poucos meses, né? Serão rapidamente sufocadas pelo poder central, né? Mantendo uma lógica muito interessante que depois seria até assim, aplicada a outros movimentos, né? Estabelecimento de diálogos entre as partes, né? Então assim, você não teria mais uma repressão violenta, né, aos movimentos, com o objetivo de manter assim, um clima de harmonia, né? Uma característica muito interessante do cenário político brasileiro, né? Agora, o que vai... Isso eu estou pensando nas revoltas, né? Eu tenho que pensar também nas modificações ocorridas durante esses primeiros anos do segundo reinado. Uma coisa que a gente vai perceber é a revogação de algumas importantes leis, né, que foram aprovadas durante o período regencial. Uma delas, né, que dava poderes excepcionais às lideranças políticas provinciais, foi a reforma do Código Criminal, né? Vocês lembram que o Código Criminal ele vai permitir, o de 1832, tá? Ele vai permitir
que as decisões, né, jurídicas e judiciais, né, referentes a assuntos não apenas criminais, mas tudo que se refere, perdão, à esfera jurídica, foi estabelecida uma descentralização, ou seja, que tudo que era julgado no Rio de Janeiro passa a ser julgado também, né, ou passa a ser julgado nas províncias. O interessante é que esse código de 32, e aí isso está na nossa conversa anterior, ele dava plenos poderes aos chamados juízes de paz. Os juízes de paz, né, junto com os prefeitos, são basicamente nomeados ou escolhidos, né, seja por votação, seja por nomeação direta, pelas lideranças regionais. Então isso vai ser determinante para aumentar o poder dessas lideranças. Com o gabinete conservador em 1842, esse código ele vai ser revogado, ou seja, aquela descentralização que existia acaba e tudo volta para ser decidido no Rio de Janeiro, ou seja, na corte, né? Então isso devolve ao poder central os poderes que ele havia perdido com a descentralização durante o período regencial. Outra coisa bastante interessante vai ser a retomada do chamado Conselho de Estado, que também havia sido, né, colocado em suspenso com a reforma de 1832. Então o Conselho de Estado como vocês estão lembrados, é uma instituição, um órgão, né, responsável por, digamos, conversar com o imperador e votar as decisões, né, sempre dando, obviamente, uma aprovação às decisões do imperador. Com o Conselho de Estado e com a revogação, né, da reforma do Código Criminal, nós temos também algo que aqui os regentes não eliminaram, mas que voltaria à tona a partir de 1840, que é o poder moderador. Embora Dom Pedro II não tenha feito uso do poder moderador, até porque ele encontrou outros caminhos muito mais interessantes, muito menos conflitivos, né, do que o poder moderador, né, como, por exemplo, a criação do cargo de Conselho de Ministros, né, do presidente do Conselho de Ministros em 1847. Esse cargo ele vai ser interessante por quê? Porque ele inaugura uma nova fase da política brasileira. Vocês lembram quando eu falei da ideia do parlamentarismo no Brasil? Então, o Brasil vai adotar um parlamentarismo, mas não é o parlamentarismo clássico. Tá? É aquilo que entrou para a história, está presente nos livros didáticos, está presente nas apostilas, está presente em vários textos sobre o período, como parlamentarismo às avessas. Primeiro a gente tem que entender como é que funciona o parlamentarismo. Grosso modo, funciona da seguinte maneira. Cada partido, tá, lança candidatos a primeiro-ministro. E aí eles entram numa disputa político-eleitoral para ver quem tem o maior número de cadeiras no parlamento. O partido ou a coalizão que alcançar o maior número de cadeiras tem direito a escolher, né, ou nomear o primeiro-ministro. O primeiro-ministro ele já aparece como candidato. Né, ninguém vai ser tomado de surpresa. Então você já sabe quem será. Caso determinado partido vença, o primeiro-ministro. Só que por que no Brasil ganha esse título de às avessas? Por uma razão muito simples. Né? Esse parlamentarismo ele vai funcionar da seguinte maneira. O imperador fica responsável pela nomeação do presidente do Conselho de Ministros, ou seja, do primeiro-ministro e também dos ministros. Né? Então nós poderíamos dizer que o primeiro-ministro, nesse caso, é uma figura meramente decorativa. Ele não tem poder decisório efetivo. Né? Ele não consegue, por exemplo, atuar como chefe de governo. Certo? O imperador, nesse caso, concentra em suas mãos as duas atribuições. Chefe de Estado, responsável aí pela manutenção das instituições, né? E principalmente de decisões importantes como declarar guerra, né? Ou rompimento de relações diplomáticas, e também chefe de governo, ou seja, ele lida com o cotidiano, com o dia a dia do governo. Então, assim, o primeiro-ministro ele apenas aparece como uma figura, né, um fantoche dentro desse processo. Né? O que vai acontecendo? Né? O Brasil ele vai mudando, né? Vai tendo aí uma relação política cada vez mais definida, certo?
o imperador é um elemento responsável por boa parte das decisões tomadas, mas o mais interessante é que Dom Pedro II, ele, durante essa trajetória, né, durante o segundo reinado, o Brasil vai vivendo situações extremamente interessantes, né? Uma delas a gente vai discutir no próximo momento, que é a eclosão da Guerra do Paraguai, alguns conflitos, né, com a Inglaterra, a questão Christie, né, em 2 momentos, né? Mas o nosso divisor de águas mesmo vai ser a Guerra do Paraguai, que eu pretendo discutir com vocês em uma outra aula. Mas o que a Guerra do Paraguai traz? A Guerra do Paraguai traz um enorme desgaste para Dom Pedro II. O Brasil se envolve no conflito, é o maior vitorioso do conflito, né? Obtém concessões de territórios paraguaios, aumenta sua influência na América do Sul, né, no cone sul do continente, mas Dom Pedro passa a ter um adversário político extremamente poderoso, que é o Exército, né? O Exército emerge como um ator político após a guerra, né? Passa a defender abertamente o discurso republicano, influenciado pelas ideias positivistas de Auguste Comte, consegue apoio entre diferentes setores da sociedade brasileira, notadamente os grandes proprietários rurais do Oeste Paulista, né, que já começam a perceber uma questão mais capitalista nas relações de trabalho, com a questão da cafeicultura. Intelectuais, né, vocês têm que levar em consideração que o Brasil está passando por um processo de urbanização naquele momento, então isso vai ser determinante, né? E, digamos assim, grupos políticos que anteriormente davam apoio a Dom Pedro II. Esse desgaste ele vai crescendo à medida que os anos pós-1870 vão avançando, né? Então o Brasil passa a enfrentar dificuldades cada vez maiores em termos econômicos. A produção cafeeira, embora ela continuasse sendo a principal, né, a Europa ela está numa situação bastante interessante, porque nesse mesmo momento o imperialismo está avançando muito, né? Então as potências europeias estão buscando territórios fora do continente europeu, evidentemente, principalmente na África e na Ásia. Isso tem gerado um deslocamento significativo de mão de obra, também deslocamento de recursos para a manutenção dessas colônias. Então o café brasileiro, embora ainda bastante produzido, muito exportado, ele já não garantia, pelo menos, a saúde financeira do Estado. Aí, nesse caso, Dom Pedro passa a enfrentar problemas sérios, né? Primeiro a questão militar, com o não reconhecimento, né, dele em relação ao exército, né? O exército, ele percebe, os militares perceberam que Dom Pedro ainda continuava dando muita atenção à elite agrária brasileira, então o exército se sentiu traído, né, nesse sentido. Passa a se mobilizar, como já havia colocado. Vai ter a questão religiosa, né, ou seja, tentativas, choques com a igreja, principalmente em relação a algumas decisões que remetem àquela questão do padroado. E essa insatisfação crescente, muita gente coloca, né, às vezes a gente concorda, às vezes não, mas muito provavelmente a abolição da escravidão em 1888 vai ser um elemento bastante interessante, né? Vai ser, digamos, um prego no caixão da monarquia, porque a abolição da escravidão em 1888 retirou os últimos apoios, o resto de apoio que Dom Pedro II tinha, né? E isso facilitou muito o avanço dos militares com os setores civis numa proposição de mudança clara do regime, né? O próprio Dom Pedro II foi perdendo gradativamente o interesse em governar, dadas as disputas, né? Ele talvez até tivesse um projeto político diferente, mas também não fez muita coisa para modificar isso. E o resultado, óbvio, foi a proclamação da República em 1889. Ou seja,
Politicamente, analisando o segundo reinado, o que nós temos é uma ação política chamada golpe da maioridade, que determina aí, né, estabelece o fim do período regencial e o início do segundo reinado, e algumas mudanças, né, um período de pacificação. Não comentei, por exemplo, a ocorrência da Revolução Praieira em 1848, né, mas, de qualquer maneira, essa Revolução Praieira, essa revolta praieira, ela não é decisiva para os rumos que a monarquia brasileira teria nos anos seguintes, né? Muito provavelmente, com certeza, a Guerra do Paraguai sim foi esse divisor de águas e vai desembocar exatamente numa outra ação, né, política, que também pode receber o nome de golpe, né, embora o nome golpe seja um tanto quanto pesado, mas não se afasta muito disso, que é a proclamação da República em 1889. Gente, por hoje é isso, né? Espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa podem fazer perguntas pelo AVO lá no nosso canal, tá bom? Um beijo.